Sejam bem-vindos aos Debates COF 2024. No momento em que o Brasil se posiciona como um dos maiores consumidores das produções audiovisuais da Coreia do Sul, é de extrema importância a realização de um projeto que celebre a excelência da cinematografia sul-coreana no Brasil. O projeto já atingiu mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais em 2023 e 2024, oferecendo 35 mil ingressos gratuitos durante as exibições presenciais. Hoje, nós vamos falar sobre o cinema coreano e o mercado global, o impacto da onda coreana na indústria cinematográfica. Os nossos debatedores vão explorar o sucesso internacional do cinema coreano, examinando como ele cativou audiências globais e se tornou um fenômeno cultural. Os temas principais incluem o papel da autenticidade cultural nos filmes coreanos e como as narrativas e estéticas tipicamente coreanas ressoam com públicos diversos ao redor do mundo. Também vamos discutir o potencial do impacto de longo prazo do cinema coreano na indústria cinematográfica global, considerando sua influência na narrativa, troca cultural e o cenário em evolução do cinema internacional. Como moderadores do nosso debate, teremos aqui o professor João Paulo Schlittler, professor associado do curso superior de audiovisual da ECA USP e no programa de pós-graduação em design na FAO USP. Ele possui livre docência na especialidade Animação e Design em Movimento e doutorado em Design e Arquitetura e mestrado em Telecomunicação Interativa. Também temos o professor Carlos Zibel, professor livre-docente na Faculdade de Arquitetura e Design da USP, curador de artes, doutor em arquitetura e mitologia guarani e pesquisador em arte e arquitetura do Extremo Oriente, China, Índia e Japão. Nossos debatedores serão Aileen Min, estudante de mestrado em Colômbia, pesquisando estética e intermídia na cultura visual do leste asiático, com foco no cinema coreano, arte digital e literatura. Liu Arega, nascida na Etiópia, Liu é aluna do terceiro ano de produção de cinema em Manchester. Principalmente diretora e produtora, possui experiência em produção cinematográfica e festivais. Hugo Katsuo, cineasta, poeta e pesquisador com foco na representação racial no cinema, especialmente a racialização amarela. Os seus trabalhos recentes incluem o filme Bachan, de 2020, e o livro de poesia Amarelo Desordem, de 2023. E também o diretor Hyo Jun Kim. Seus filmes Last Scene, de 2023, e Cut and Paste, de 2022, ganharam prêmios em festivais renomados como Cannes, Busan e Seul. Espero que vocês aproveitem os debates. Bom dia, eu sou João Paulo Schlittler. Eu estarei hoje moderando um debate como parte do Korean Film Festival. O tema de hoje é cinema coreano e o mercado global, onde discutiremos o impacto global da onda coreana na indústria cinematográfica. Na mesa de hoje faremos uma breve introdução ao tema e uma visão geral dos tópicos principais. Este debate irá explorar o sucesso internacional do cinema coreano, examinando como ele cativou audiências globais e se tornou um fenômeno cultural. Os temas principais incluem o papel da autenticidade cultural nos filmes coreanos e como as narrativas e estéticas tipicamente coreanas ressoam com públicos diversos ao redor do mundo. Também discutiremos o potencial impacto de longo prazo do cinema coreano na indústria cinematográfica global, considerando sua influência na narrativa, troca cultural e o cenário em evolução no cinema internacional. Vamos começar com a primeira convidada do dia. Bom dia, Aileen, ou boa noite. Estamos a 12 horas de diferença. Eu gostaria de começar com uma pergunta no sentido em que você acredita que o sucesso internacional de filmes coreanos como Parasita e Old Boy mudou fundamentalmente as percepções globais sobre o cinema coreano? So, the success of Korean films like Parasite and Old Boy has indeed transformed global perceptions of Korean cinema, introducing international audiences to the depth, innovation, and unique storytelling approaches of Korean filmmakers. Old Boy, directed by Park Chan-wook, emerged as a pivotal work in 2003, captivating audiences with its intense and stylized narrative that blended themes of redemption and vengeance with the uniquely Korean sensibility. And this film demonstrated that Korean cinema could be bold and boundary pushing, often breaking the conventions of Hollywood and Western filmmaking norms. This shift in perception was significant as it signaled that Korean films could stand alongside major international films, both artistically and commercially. And the impact of Parasite in 2019, of course, magnified this perception shift by
reaching unprecedented levels of acclaim, winning the Palme d'Or at Cannes and later making history at the Oscars by becoming the first non-English language film to win Best Picture. Bong Joon-ho's Parasite wasn't merely a popular film. It was a cultural phenomenon that sparked conversations worldwide about class inequality, a theme that resonated universally while remaining deeply rooted in South Korean society. And this widespread recognition not only boosted Korean cinema's reputation, but also spurred global demand for Korean films and, by extension, Korean cultural products. The international box office success of Parasite, which grossed over $258 million, underscored this demand and led to further investment and interest from international studios and streaming platforms, making Korean cinema a significant player on the global stage. And this transformation can be seen in economic data as well. According to the Korean Film Council, the export value of Korean films rose sharply from 15.8 million in 2016 to 41.6 million in 2018, illustrating a marked increase in international interest and demand for Korean cinema overall. So this data from Korean Film International Council highlights the growing economic footprint of Korean films in the global market as well. This change is also evident in the broader cultural landscape. In the 2020 Korean Foundation survey, the number of Korean cultural fans worldwide was recorded at over 104 million, spanning 109 countries. These fans are drawn to the originality and cultural depth of Korean storytelling across all media, including film, signaling that the influence of Korean cinema is not only profound but also likely sustainable. Korean cinema has thus successfully moved from niche interest to mainstream appeal, influencing global audiences' perceptions and expectations of non-Western cinema. Aileen, considerando que o sucesso, né, do cinema coreano em anos recentes, você acredita que os filmes têm procurado cada vez mais atingir um público global ou têm mantido um foco em narrativas coreanas? Você acredita que essa tendência pode ter diluído algum aspecto cultural? Right. So I think this question is one that challenges many international industries. Research consistently shows that maintaining a strong cultural identity is actually a primary driver of Korean cinema's global appeal. And Tai Jin, who is a prominent media studies scholar at Simon Fraser University, in his analysis in New Korean Wave, he highlights that efforts to create culturally odorless media, which can feel generic or overly westernized, often fail to connect deeply with audiences. In contrast, when Korean films and series embed specific cultural nuances, such as family dynamics, social hierarchies, or national histories, they tend to resonate more because they offer authenticity, a quality audiences around the world increasingly crave. So, for instance, Squid Game's success in 2021 is a perfect example of the international appeal of culturally specific content. With its themes of economic disparity and personal desperation, the show offered a deeply Korean narrative rooted in the country's own experiences of economic hardship and social competition, yet it was framed in a way that resonated universally. It quickly became Netflix's most watched series globally, with 111 million households tuning in during its first month, underscoring that audiences were not put off by the cultural specificity, but rather drawn to its novelty and raw authenticity. So, in this way, the Koreanness of the show became a unique selling point rather than a barrier. And moreover, Korean cinema's focus on topics and styles rooted in its cultural landscape has led to new storytelling techniques that feel refreshing on the global stage. Directors like Bong Joon-ho and Lee Chang-dong explore universal themes such as class struggle and Parasite or personal grief and Secret Sunshine, but they do so through the lens of Korean society, which adds layers of nuance that is uniquely adhering to Koreanness.
This approach not only invites global audiences to see Korean culture up close, but also enriches the cinematic experience with added unexpected depth and context. As global audiences grow more sophisticated and seek diverse perspectives, films that prioritize authenticity over universalization are likely to resonate more deeply. Thus, Korean cinema's focus on culturally specific narratives, even as it incorporates universal themes, appears to be the ideal approach. And rather than adopting to fit global expectations, maintaining its distinct cultural voice to a certain extent has become one of Korean cinema's greatest strengths, and I think it will likely be crucial to its continued success. Given the point that we have reached in terms of global success of Korean, not only cinema, but audiovisual production in general. Even Brazil's soap operas, for instance, are one of the kind of audiovisual media that has had in the past the biggest reception in Brazil. Now, for example, the 7 p.m. soap opera has a Korean soap opera inside. People watch a Korean series. So we can really say it's an international phenomena in terms of media success. Though we already, I think for me at least, it's been 20 years, maybe I have seen Old Boy, which in the beginning was more of a cult. But now, 20 years later, seeing that it has reached all media, do you think that this popularity is sustainable in the long run, or it can be seen more of a trend at this point? So global popularity does shift from time to time, so it's hard to answer the question. But I believe that the sustainability of Korean cinema's global success can be examined through several factors. First, the commitment of Korean filmmakers to quality and innovation. Also, the increasing global demand for diverse storytelling and the structural support that streaming platforms provide. Korean filmmakers are known for their meticulous craftsmanship and willingness to explore complex, often controversial topics, which has set a high bar for quality and originality. This commitment to high caliber storytelling is likely to ensure that Korean films remain a fixture on the global stage, as audiences are increasingly drawn to content that is challenging, fresh, and artistically ambitious. The structural shift in film distribution, with streaming platforms making international content widely accessible, has also played a critical role in sustaining this global interest. Platforms like Netflix and Apple TV Plus have actively invested in Korean content and are working to make it accessible to viewers worldwide. For example, Netflix alone committed to investing $500 million in Korean programming in 2021, signaling confidence in long-term audience interest. By bridging geographical gaps, streaming has allowed Korean cinema to build an international fan base without the traditional challenges of theatrical distribution. Economic trends add further evidence to the potential for sustained success. According to the Korean Creative Content Agency, Korea's content exports reached 11.9 billion in 2020, a 6.3% increase from 2019 despite the pandemic's disruptions. So this growth suggests that even under challenging circumstances, Korean culture exports are resilient and capable of meeting global demand. Looking to the future, PwC's 2021 report forecasted a 4.8% annual growth rate for South Korea's entertainment and media market from 2020 to 2025, higher than the global average of 3.5%. This projected growth underlines the potential for Korean cinema and other media to maintain a strong presence in the global market. Furthermore, Korean cinema's impact is not limited to commercial success, but has extended into academic and critical spaces, where it continues to influence discussions on cinematic style, genre, and cultural representation.
I believe that this debate also serves as an evidence for this. And this growing presence in international film discourse supports the idea that Korean cinema is becoming an established part of global cinema culture, much like Bollywood and Japanese cinema have done over time. While global tastes can be unpredictable, the combination of economic strengths, cultural depth, and ongoing investments suggest that the global popularity of Korean films is likely to endure as more than just a pressing trend. Perfeito, excelente. Muito obrigado pela participação, Aileen, Samida. Thank you. A próxima pessoa agora é Liu Arega. Então eu vou apresentar, que eu já apresentei. Agora eu gostaria de fazer duas perguntas para Liu Arega, da Universidade de Salford, em Manchester. Liu, o aumento da exportação de filmes coreanos para mercados internacionais estaria levando uma diluição da autenticidade cultural? De certa forma, eu fiz essa pergunta, né, para Aileen, mas como você tem uma experiência vindo, né, da Etiópia, depois morando na Coreia e agora na Inglaterra, né, a sua percepção, né, multicultural, você acredita, né, que há alguma mudança nos filmes, né, do ponto de vista, né, de uma recepção externa? Well, thank you so much for that question. I think it's actually quite interesting. The section that really stands out to me in that question is the fact of like cultural authenticity and cultural dilution. Because I find it very difficult to specifically define because culture as we know it is increasingly evolving. With Korea, for example, Korean like media and like Korean culture is incredibly strong, and in the country and outside, there's a strong desire and strong fight to have that culture represented. However, whenever we talk about Westernization, for example, that's not necessarily a bad thing because it creates like a combination of two cultures where in Korea you have Korean culture and then you might have American culture and then they kind of meld together. A specific example could be like Konglish, for example, which is a combination between like Korean and English. And that is a newfound aspect of culture in relation to language. And it doesn't necessarily dilute it, it just evolves it, so to speak. And I think it's fairly similar in cinema, where in Korean cinema, you can choose to represent as much or as little of Korea's culture as you want, but it doesn't necessarily mean that you're diluting it or you're not representing it. It's just speaking to the filmmaker's experiences. And kind of on that note, it also brings into question kind of American Korean experiences or other like biracial experiences, because you have films like, for example, Minari, or you have Past Lives, which kind of show that dual cultural dynamic where you have a Korean person living in America and they have to deal with that double identity. And the way that they choose to express it is true to them, and that's their culture. So you can't necessarily criticize them for diluting it or being like super authentic, because again, it is up to the filmmakers to choose how much or how large or how small they want a particular type of representation to be within their culture. So to me, it's the approach is a little bit different when you look at it like in the UK versus Korea, because there's a lot more emphasis on cultural representation when it comes to Korea. But again, it's just a matter of like how much of their culture and what aspects of their culture Korean filmmakers want to represent and how they want that to be kind of shown to international audiences. Perfect. Thank you so much. And then in that sense, actually in a different approach, now instead not thinking about how culture is portrayed in film, but thinking about practices. For instance, a difference, I think, in Brazil, for example, at a meeting,
you can't be very objective in the beginning. Let's say in the US, you'll be in a meeting and you will go talk about the subject. Here, you would have to socialize and talk and ask about people, and that's part of the culture. The same way in filmmaking, having been in Korea and involved in seeing the Korean creative process, and then thinking about a new European point of view or a more Western point of view. Do you believe we're producing a global cinema, but are the practices different? The way directors deal with actresses and actors and the crew on the stage, the social relations that may be portrayed in films, how they work on the set. Would you be able to talk about a little bit about this? Do you perceive cultural aspects in the making of film and television in Korea? I can absolutely speak to that. That is a very interesting question. I think there definitely is a difference in the approach to filmmaking, simply because Korean cinema is kind of fighting to be involved in Western representation or Western media, so to speak, especially because it is in Asia. Korea as a country has had to focus on cultural export through different means. Like, for example, if we talk about K-pop, that's like music, which is incredibly popular now. Korean cinema, Korean TV shows, like Korea has had to work incredibly hard to represent their culture and actively try to appeal to Western viewers. And in that way, Korean filmmaking, or like, for example, I'm from Ethiopia as well. And like when I'm making films in the UK that relate to my culture, there's always more of a emphasis on cultural representation and how you can demonstrate or represent your culture through the story, because it's not just about, hey, I'm a filmmaker, I'm making a film. You also have that added responsibility, whether that's internal or external, to represent your country and represent your culture. So if you're like in Korea, when you're producing a film, it's not just, hey, I'm making a film, it's, hey, I'm making a Korean film, this is my target audience, how can I make the story appealing, and how can I have the audience connect with my culture that they're not privy to on a, like from firsthand perspective. And I don't think that's necessarily a Korean experience. Like I said, I'm originally from Ethiopia and I've lived in a couple of places. So there's always this strive and there's always this sense of responsibility to represent your culture in your work. And that way your focus becomes a little bit split. I'm not saying that in the UK people don't focus on representing their culture. They absolutely do, because that is an important part of filmmaking. It's like your culture, whether it be through language, whether it be through customs, or through traditions, through music. Like, it's all very important. It's just there's not as much responsibility and as much of a need for them to do so, because they're already in the Western market. They don't need people to appeal to that. They just need to focus on producing it and putting it out there, as opposed to cultural representation and the like. Thank you so much, Leo. I will now go to our next guest, Hugo Katsuo, from Universidade Federal Fluminense. Eu vou fazer agora em português. Tá? Bom dia, Hugo. Obrigado por estar conosco. Eu vou começar com uma pergunta, pensando mais em relação à produção cultural brasileira e coreana. Eu sei que você está aqui no Brasil. As novelas brasileiras tiveram sucesso internacional, principalmente acho que nos anos 90, apesar das barreiras de idioma e cultura. Claro que as novelas brasileiras acabaram tendo uma repercussão muito mais em países de língua portuguesa, alguma em língua espanhola e até eventualmente na Rússia. Mas eu acredito que
A barreira cultural e de língua, eu acho que naquele momento foi um certo impeditivo. Né? Agora, hoje em dia, com as séries, a gente vê, né, um outro tipo de produção mais global, mais internacional. Mas você acredita que as séries e os filmes coreanos, nesse sentido, também enfrentam esses desafios que a gente encontrou com as séries brasileiras nos anos 90? Ou hoje em dia é um cenário em que há uma integração global mais ampla, exatamente por fenômenos, né, da cultura coreana, né, ter uma penetração, né, global em outras áreas, né, como animação, música, né, K-pop. Isso traz uma situação diferente? Eu acho que existe um contexto global atualmente, que eu trabalhei bastante na minha dissertação de mestrado, que é sobre o que eu parto muito de um capítulo de um livro da Bell Hooks, chamado Olhares Negros, que tem um texto chamado Comendo o Outro, e ela fala muito sobre um contexto de globalização, onde ao mesmo tempo em que existe uma ocidentalização, né, do mundo por meio de uma cultura global, e o Stuart Hall também está falando disso, né, no Identidade Cultural na Pós-Modernidade, você também tem um lugar onde o Ocidente começa a olhar com mais proximidade para o outro, né, esse outro alienígena, esse outro exótico, né, essa periferia global. Né? E a partir disso, parece que existe uma saudade do que o Ocidente colonizou, o que o Ocidente destruiu, né? E aí começa a se comodificar, né, a diferença racial e a diferença cultural, né? A gente vive num momento onde isso está muito em alta, né? Se for pensar nos Estados Unidos, o contexto não só da música pop sul-coreana, mas também da música pop, da música latina como um todo, né? Com grandes sucessos e tudo mais, eu acho que eu pego um pouco do que a Aileen falou logo no começo. Eu acho que é justamente o sucesso da cultura pop sul-coreana, seja no cinema, seja na televisão, seja na música, se dá justamente pela diferença cultural, né? O que a Bell Hooks vai chamar de um certo tempero étnico, né? Que dá um sabor a uma cultura que está constantemente eh, que está muito uma cultura ocidental que já não está mais dando conta, né, dessa época que a gente está vivendo. Então, eu acho que se por um lado existe uma barreira cultural, é justamente nessa barreira cultural, né, e nessa necessidade de contato com o outro racializado, o outro da periferia global, o outro exótico, né, que se dá um dos motivos do sucesso, né, tanto do cinema coreano quanto da música pop sul-coreana, como também, né, dos K-dramas, né? E a partir disso, eu acredito que existe um interesse maior, inclusive, a partir desse contato com esse audiovisual e com esse cinema, de conhecer mais a cultura, né? E aí você tem um processo muito grande de pessoas querendo aprender a língua por causa disso. Aqui no Brasil aumenta muito, né, a procura por cursos de língua coreana, por exemplo. E pessoas querendo conhecer a culinária coreana, então você aumenta o número de pessoas querendo comer comida coreana, experimentar, né, a culinária coreana, e também muda a imagem que o descendente de coreano no Brasil tem, né? Se a gente for pensar que antes da onda coreana chegar com força no Brasil, o estereótipo do imigrante coreano ou do descendente de coreano, né, do coreano brasileiro, acabava sendo muito pejorativo, né? Enquanto, por exemplo, do japonês, o descendente japonês era mais higienizado, né, por conta já da influência do anime, né, e da cultura pop japonesa. Então, eu acho que esse contexto de globalização, onde a cultura local confere um sabor a uma cultura global, ajuda no sucesso, né, global da onda coreana, como também muda a perspectiva que se tem sobre a Coreia, né, os coreanos e também a diáspora coreana no Brasil.
Agora, considerando a fusão de influências na cultura brasileira, temos musicalmente, né, uma série de influências que foram, né, criando, né, novas formas, né, musicais, bossa nova, tropicália, e hoje em dia também a animação brasileira. A gente tinha uma animação baseada muito mais na Disney, né, no começo, e hoje em dia, por exemplo, os animes, né, a animação japonesa e outras animações da Ásia têm influenciado muito a produção de animação. Eu mencionei, né, há pouco para Liu um exemplo, né, da novela das 7 no Brasil, em que tem, né, então tem esse cult da cultura coreana, né, dentro de uma novela jovem, né, das 7 horas da noite. Mas além, né, de retratar, né, né, o público brasileiro recebendo essa cultura, você acha que já tem visível alguma influência estética, cultural, de linguagem em produções audiovisuais no Brasil, seja cinema, clipes, outras, né, séries? Então, eu acho que uma das grandes aberturas de portas que a onda coreana trouxe, né, para o Brasil se dá muito dentro do âmbito das políticas de representação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que né, dentro da categoria do IBGE, né, os amarelos são um grupo mais subrepresentado junto com os indígenas do cinema brasileiro, eu sinto que a onda coreana ela acaba abrindo portas para novas representações de não só de descendentes de coreanos, como também de descendentes do leste asiático como um todo. A novela da Globo está aí para provar isso, né? Acho que ter um personagem de ascendência coreana numa novela há, sei lá, 10 anos atrás talvez não fosse possível, né? E a gente tem outros exemplos, como a série Além do Guarda-Roupa, né, que saiu recentemente, que também traz um pouco dessa representação, né, ainda mais voltada especificamente para o universo do K-pop, né, e a novela da Globo no universo dos K-dramas. E eu percebo também que eu vi uma série recentemente também da HBO, que eu acho que é Use Sua Voz, também com um personagem de ascendência coreano, que é interpretado pelo Nicholas Lee. E então eu acho que abriu essa porta e eu acho que abriu essa porta primeiramente nos Estados Unidos, né, onde existe agora uma alta produção com pessoas de ascendência asiática lá. E eu acho que o Brasil está explorando aos poucos esse nicho de mercado, né, e tentando perceber se esse rosto está vendendo ou não, em termos comerciais mesmo, né, de ser um mercado rentável, né. E aí uma das grandes questões, né, como eu disse na outra pergunta, se a grande questão se dos motivos, talvez, da cultura pop sul-coreana e do cinema sul-coreano ter tido esse sucesso global ser justamente uma diferença cultural, será que um contexto brasileiro com esses rostos realmente vai encontrar um mercado? Né? Será que vai ser comercialmente viável? Mas eu acho que em termos de estética, e a própria novela da Globo tem uns momentos, né, de fakeando um K-drama, né? Eu acho que até, pelo que eu entendi, com uma dublagem, né, porque pro português. E eu acho que é isso. Eu acho que a influência a nível Brasil se dá muito pelo viés das representações, né? E como que é isso? Eu não consigo imaginar trazerem uma pessoa de ascendência asiática que não fosse uma pessoa de ascendência japonesa para uma novela ou para um filme há 10 anos atrás. Então, trazer essa perspectiva da representação de outros grupos, né, do leste asiático, né, da diáspora leste asiática no Brasil é uma das grandes uma das grandes aberturas de porta, né? O que, por exemplo, eu não vejo acontecendo muito quando se fala de representação da diáspora chinesa no Brasil, né? Então, acho que grande parte disso vem da onda coreana.
Então, é meio isso. Eu gostaria só de fazer, fiquei curioso sobre, quando fazer uma última pergunta para o Hugo, quando você fala sobre a diáspora, né, do leste asiático, eu fico pensando, né, por exemplo, quando nos anos 80, né, a gente pensa na imigração japonesa, a gente ia no restaurante japonês, tinha história em quadrinhos japonesa, né, então o consumo era de algo tradicional, né, que era muito específico. Ou mesmo tinha um programa Japan Pop Show, mas não era para um público geral, pelo que eu me recordo, né? Aí eu gostaria, né, se você pudesse só falar brevemente o que você acha, né, dos jovens, né, tanto dessa nova diáspora, né, global no Brasil, dos Estados Unidos, né, no mundo afora, né, sobre o consumo, né, do produto de uma cultura coreana já globalizada, né? E, ao mesmo tempo, eu observo que na Coreia também tem um interesse nos jovens pela cultura tradicional, mas revisitada também, né, de outra forma. E se isso repercute também para os novos imigrantes ou né, as novas culturas diaspóricas, isso cria um outro contexto. Eu acho que cria, sim, um novo contexto, pensando especificamente a diáspora coreana, né, mas isso a gente pode trazer para a diáspora japonesa há algum tempo atrás, né, nesse contexto que você trouxe da entrada da cultura pop japonesa, né, do anime, do mangá, né, e tudo mais. Eu acho que acaba sendo uma faca de dois gumes, né, na minha opinião. Porque, de um modo, você tem essa, como eu disse, essa abertura, né, para que esse rosto coreano, por exemplo, e anteriormente japonês, ou dentro do que a gente entende no Brasil, né, de uma forma mais homogênea, né, esse rosto, esse fenótipo amarelo, né, ele tem uma abertura para ingressar em alguns meios artísticos que precisa ser utilizado o rosto, né, porque até há pouco tempo não era visto como algo vendável, né, dentro de um mercado, de uma indústria do entretenimento. Ao mesmo tempo, né, em que existe um certo problema nisso, que entra na questão da fetichização, né, e dentro de um viés orientalista, e eu acho que a novela da Globo está trazendo isso, pelo que eu vi num trecho, né, dessa menina que encontra o protagonista, acha que ele é um astro de K-drama, ele fica, não, nem todo, você está falando que eu sou igual a ele porque eu sou descendente de asiático, vocês acham que a gente é tudo igual, né? Sim, Então entra nessa questão que exotifica, né, um grupo, muitas vezes homogeneiza, como por exemplo quando se coloca os dramas coreanos no mesmo lugar do dorama, né? O dorama que na verdade é japonês, né? E aí entra nessa confusão e aí a partir do momento em que não há essa separação entre o que é um drama coreano, um drama japonês, fica tudo drama asiático, né? Também entra numa perspectiva orientalista, né? Ainda mais pensando um certo desrespeito quando se pensa a própria questão histórica, né, entre Japão e Coreia, sim, né, de conflitos. Então, tipo, falar que um drama coreano é um dorama, às vezes pode causar um certo desconforto para, né, não só coreanos como seus descendentes no Brasil, né? Então, acho que a chegada da onda coreana um pouco seguida de uma cultura pop japonesa no Brasil criou uma confusão também, né? Em que você vai ter muitas pessoas que são fãs de anime e de K-pop ao mesmo tempo, né? Pensando também que o K-pop vem muito chega muito no Brasil também pelas feiras de anime, os eventos de anime, né? Então cria uma certa confusão ali, né? Mas eu acho que abre portas também, né? A gente só tem que ter um olhar mais crítico em relação ao consumo, né? Um consumo que não esteja alienado dentro de uma perspectiva orientalista, que acaba por ser ofensiva e exotificar toda uma cultura, né? E também homogeneizar culturas distintas. Também não sei se eu respondi direito. não, perfeito, era isso mesmo que eu Eu gostaria de fazer uma pergunta sim. também E para o Hugo. obrigado. O professor Zibel, o Carlos, gostaria de também fazer uma pergunta. No seu depoimento, você falou sobre uma questão bastante importante para, pelo menos aqui na cultura brasileira, né? Que é a questão da
aceitação da novidade ainda do uso do corpo amarelo, como você falou, do rosto especialmente amarelo, seja no cinema, seja na televisão, não é? Nas mídias em geral. E, de fato, essa é uma questão bastante difícil no Brasil, porque não foi suficientemente elaborada. Hoje existem várias tentativas, como você citou, tanto em novela como em cinema, e cada vez fica mais presente, vamos dizer, a presença oriental, especificamente amarela, vamos dizer, desse simbolismo que existe. Como eu trabalhei muito tempo, e trabalho ainda, e tenho feito até, estou preparando uma exposição agora sobre cultura indígena na Pinacoteca, e trabalhei com eles muitos anos, e eu percebo assim que em relação aos amarelos, mas indígenas brasileiros, essa questão é muito mais complexa ainda. Você levantou corretamente, porque, veja, se você pegar toda a filmografia, o que existe de presença efetiva, por exemplo, de atores indígenas brasileiros, né? É insignificante. Entretanto, eles eram os originais da terra, né? Pelo menos quando chegaram aqui os europeus, os indígenas eram os povos dominantes. Muito provavelmente, hoje está se comprovando arqueologicamente, haviam muitos outros povos, inclusive, não se sabe se eram da raiz indígena ou oriental, enfim. Mas veja, quando, por exemplo, eu precisei fazer um trabalho há pouco tempo na edição de um livro sobre arte moderna no Brasil, eu tinha pouco tempo, fiz contatos com indígenas, fiz contato com artistas indígenas, fiz contato com artistas negros, e em relação aos negros eu tive pronto atendimento, eles estavam totalmente preparados, apesar de jovens artistas, mas já estavam preparados tanto para o contato com o curador, quanto fornecer material. Dos indígenas eu tentei falar com três pessoas que eu tinha contato, e duas me responderam, uma delas desistiu logo no contato, outra ficou postergando. Conclusão, não coloquei nenhum representante de arte indígena. E depois, em seguida, eu fiz uma exposição onde figurou um grande representante de artes visuais indígenas. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, para que essa presença cultural tão importante na formação do povo brasileiro, né, de nós todos aqui, que são os indígenas brasileiros, para que ela se transforme numa linha de discurso, digamos assim, cinematográfico, televisivo, eu percebo que existe um outro abismo, que é primeiro o abismo de como essa cultura que essas pessoas representam, esses corpos representam, como que essa cultura entra no imaginário brasileiro, como ela é aceita, mas como ela entra, para que depois ela possa ser representada ou possa ser articulada como instrumento, como elemento agente de um discurso plástico. Não sei se eu consegui transmitir o que eu estou dizendo, mas eu gostaria de perceber você, na sua pesquisa, como é que você vê, como é que você percebe essa questão, como que isso pode ser encaminhado, né? Porque é a nossa cara, não adianta a gente falar todo o discurso que nós estamos montando em filmes memoráveis que ganharam prêmios, em músicas e tal, e o índio continua sendo folclórico, né? Um elemento puramente folclórico, bota a pena na cabeça e sai lá cantando, faz de conta que é uma língua que se inventa para ele. É extremamente complexa essa situação, mas sem resolver, a nossa cultura, a nossa arte não vai ser uma arte verdadeiramente brasileira, né? Como que você vê essa questão? Então, eu não estudo muito questão indígena, assim, mas eu Eu estudei sei, um pouco sobre questão de identidade, formação de identidade nacional, né? Porque isso. para pensar a
o que que o amarelo representa no Brasil, eu precisei entender como o Brasil se representa para si, né? Eu acho a questão da identidade nacional muito complexa, sobretudo porque existe que a identidade nacional ela se constrói muito a partir de embates e disputas de diferentes grupos, né? Em diferentes contextos históricos, sempre em relação ao Estado, né? Para tentar definir o que de fato é o Brasil. Né? E o que eu percebo quando, por exemplo, a figura do indígena é articulada dentro de um imaginário de identidade nacional, né? E aí parto muito do Ortiz para pensar isso, essa figura do indígena acaba sendo muito menos. é, Procura-se muito menos entender o que é o indígena e muito mais idealizar uma figura de um indígena. Né? Isso. E dentro disso, o indígena é folclorizado. Né? Porque parece que dentro de um imaginário da identidade nacional, o indígena ele é o início do Brasil, né? Mas um passado muito distante que já não existe mais, sabe? Eu acho que isso que mitologiza, né? Folcloriza esse Uhum. indígena, quase como se ele precisasse de fato estar idêntico a 1500 para ser indígena. Para Né? ser. Botou uma roupa, aí já não é mais indígena, então ou indígena civilizado, como se chama, né? Como as É. pessoas chamam. Né? O que é muito específico de um imaginário de uma racialização. Porque eu não preciso estar usando um kimono na rua para alguém me chamar de japonês, mesmo sendo brasileiro. O Uhum. indígena precisa estar dentro desse lugar para poder Isso. ser reconhecido, né? Então, acho que uma das questões que a gente precisa pensar dentro da identidade nacional e não só da questão indígena, mas no geral mesmo, né, é tentar pensar de que modo que esse grupo quer ser representado, né, que voz o que ele quer dizer, porque eu já vi, por exemplo, alguns indígenas, e aí eu parto muito disso, pensando o Brasil realmente enquanto uma invenção ocidental, né? Porque antes de ser Brasil, né, o Brasil tinha outro nome, tinha outros territórios, tinha outras, não sei nem se existiam fronteiras propriamente ditas, né? Então, até que ponto também é interessante para algumas, não estou falando por todos, mas por alguns militantes indígenas que eu já ouvi, se articular com uma cultura brasileira, com uma brasilidade, e entendendo a brasilidade enquanto um projeto colonial, né? E aí isso é uma coisa que eu tenho pensado também para a questão amarela, né? Até que ponto a gente reivindica um lugar de É. brasilidade, entendendo esse território como um território indígena, né? Que foi colonizado pelos europeus e depois depois muito tempo depois nós viemos para cá, né? Uhum. Muitas vezes como imigrantes de colonização. Então é uma questão muito complexa, assim, eu não posso falar É. pelos indígenas, mas que eu percebo dentro de uma construção de brasilidade enquanto um projeto colonial ainda, né? E como a gente repensa as brasilidades, né, dentro de cada grupo, inclusive pensando povos indígenas separadamente, não como um povo só, né? Não sei se eu respondi também, porque realmente não é muito a minha área de especialização. Respondeu, ótimo. E eu concordo totalmente com isso. São povos indígenas e eles têm que se expressar para poder, eventualmente, a gente conseguir incorporar um aos outros, né, na mesma ideia de nação. Ok, mais uma vez obrigado, Hugo. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para o diretor Hyojun Kim. Boa tarde, Hyojun. Hyojun, sabendo que você é um diretor premiado, o que para mim significa que as suas obras tiveram uma recepção, né, causaram impacto, né, nas pessoas que assistiram o filme. Quando você está dirigindo um filme, né, trabalhando, né, na criação do seu filme, você imagina um público específico que você quer alcançar e como você pode falar para essas pessoas? E se você, caso isso seja verdade, hoje você pensa num público internacional ou num público
específico e a repercussão internacional é decorrente do seu trabalho em si, do que você diz, do que você transmite. 일단은 저 같은 경우는 사실 매우 특정 관객을 연도하고 시작을 하는데요. 뭐 예를 들어서 엄마한테 뭔가 엄마같이 어떤 가족을 생각하면서 연출할 때도 있고, 또 뭐 그냥 살면서 약간 지나칠 수 있는 어떤 소소한 인연들을 대상으로 뭐 연출을 하기도 하고요. 근데 왜 살다 보면은 말만으로 뭔가 그 어떤 자기 감정을 전달하기 되게 어려울 때가 많잖아요. 저는 뭔가 제가 생긴 어떤 감정을 온전히 상대한테 전달하고자 하는 어떤 욕망에서부터 연출을 시작을 하는 것 같아요. 그래서 딱히 다른 문화권에서 이해되도록 뭔가 의도를 하고 염두를 하고 연출한다기보다는 그냥 이제 제가 하는 얘기에서부터 연출을 시작을 하는 거고, 다만 이제 그게 어떤 가족 구성원들의 갈등이라든지 아니면은 뭔가 그냥 소소하게 관계에서 벌어지는 어떤 전하고자 하는 어떤 말이라는 어떤 보편적인 내용을 다루다 보니까 이게 어느 정도 해외 다른 문화권의 관객한테도 이야기가 전달이 되는 것이지 않을까라고 일단 생각을 하고 있습니다. Bom, ele disse que quando ele dirige filmes, ele sim pensa em algum público específico, toda vez que ele for dirigir um filme. Mas esses públicos específicos, eles podem ser mães, podem ser famílias, ou podem ser personagens que se você pode encontrar corriqueiramente, mas também que você não se aprofunda no relacionamento, essas relações curtas, né? Então, toda vez que ele dirige o filme, o que ele faz baseia-se no pensamento dele de que, às vezes, existem vários sentimentos que são difíceis de você passar para um outro através de palavras. Então, ele tem essa vontade de poder repassar até inclusive aqueles sentimentos que ele não consegue verbalizar para um outro. Então, baseado nisso, ele conta histórias de mães, de famílias, ou pequenos relacionamentos, ou até relações assim que você tem com pessoas às vezes até inesperadas, né? Então, ele acredita que quando os filmes dele são lançados para outras comunidades, para outras sociedades de outras culturas, ou seja, de outros países, ele acredita que não que o público seria assim o foco dele, mas ele quer passar a história de uma mãe, de uma família. Então, é isso que acaba sendo a ponte, certo? Para que pessoas de outras comunidades, de outras culturas, captam e percebem e se empatizam com esse tipo de questão. Perfeito, muito obrigado. Agora, continuando nesse sentido, mas não especificamente da sua própria obra, né, mas sim pensando na produção, né, do cinema coreano de outros diretores também. De certa forma, a gente pode pensar que as narrativas coreanas elas têm uma repercussão, ressoam globalmente, em parte, podemos supor, por valores compartilhados, como falou, por exemplo, relações familiares, né? Ou outros valores sociais, culturais, que há uma identificação que pode ser compreendido por outras culturas e, ao mesmo tempo, talvez que a cultura contemporânea, né, na Coreia também, né, incorpore outros valores, né? Então, agora, você acredita que essa repercussão é um dos
principais motivos hoje em dia, né, da gente ter um público cada vez maior de filmes coreanos, ou isso está ligado a uma aceitação global mais ampla da cultura coreana, né? Tanto por conta, né, de fenômenos como música, K-pop, como também, né, a diáspora coreana, a gente ter, né, a presença da cultura coreana em grandes centros urbanos globais. Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre isso, né, sobre o seu ponto de vista em relação a, né, se é um fenômeno mais ligado à aceitação da cultura ou uma cultura mais globalizada. 일단은 정말 저의 개인적인 생각일 뿐이고요. 제가 느끼기에 한국의 서사, 그러니까 그 공유된 가치가 세계적이기 때문에 그게 역할한다기보다는 그냥 어떤 그냥 좋은 시즌을 맞이하고 있는 것이 아닌가라는 생각을 저는 개인적으로 하고 있고요. 그러니까 사실 한국 영화가 가지고 있는 어떤 서사적인 독창성이나 이런 것은 제가 느끼기에는 아주 이게 뭐 한국적으로 개발되었다기보다는 계속 뭐 일본의 어떤, 그러니까 일본 영화라든지, 그러니까 저희도 그러니까 한국 영화 감독들이 공부해야 했었던 뭐 중국 영화라든지 일본 영화라든지 그런 것들이 좀 종합되면서 재련된 어떤 형태라고 저는 생각을 하고 있고, 세계적인 반향을 일으키는 것에 대해서는 저는 두 가지가 다 같이 좀 포함되어 있는 결합된 결과라고 일단은 생각을 해요. 생각을 하고 있는데, 뭐 한류라든지 뭐 케이팝이 계속 세계적으로 유행하고 있는 그런 실정 안에서 그것을 한국 영화 산업이 잘 활용을 하고 있기도 하고, 그러다 보니까 거부감 없이 한국 영화에 대한 세계적인 접근이 좀 거부감이 없어졌달까요? 그리고 제가 얘기한 어떤 한국 영화에서 활용하고 있다는 것은 실제로 케이팝 아이돌 배우들이 한국 영화의 주인공으로 연기를 시작하기도 했고요. 그리고 그 케이팝 엔터테인 산업에서 한국 영화에 실제로 굉장한 뭐랄까 투자를 하고 있기도 하고, 이런 것들이 계속 잘 어우러져서 그러니까 두 개 다 결합된 결과라고 저는 일단 생각을 합니다. 예. 말을 좀 이상하게 했는데. Interesante. Bom, ele começou dizendo que é uma opinião extremamente pessoal dele, mas ele acredita que, na verdade, o mercado de cinema coreano, ele encontrou uma boa temporada, uma boa fase, porque ele acredita que existe sim esse lado que os filmes coreanos eles lidam com valores compartilhados, mas ao mesmo tempo a narrativa de filmes coreanos não é um desenvolvimento, ele acredita que não é um desenvolvimento totalmente coreano, mas sim o resultado de um coletivo, né, de vários estudos de vários países. Ele falou, quando a gente estuda cinema, às vezes você tem que aprender sobre obras japoneses, chineses, americanos e europeus. Ele falou que tem vários que eles precisam estudar, então o cinema coreano é o resultado de tudo isso em conjunto, através de uma digestão coreana, digamos assim, né? Perfeito. E ele acredita muito que, na verdade, o mercado coreano, o cinema coreano encontra hoje no mercado é justamente a junção desses dois. E considerando a fase que estamos agora, que o Hallyu, a onda Hallyu, que é conjunto de K-pop, de filmes e novelas coreanas, tudo isso, toda a cultura coreana estando em alta, ele acredita que o cinema coreano soube aproveitar muito bem esse período, porque com esse início do cinema coreano se globalizando,
parece que diminuiu bastante essas barreiras que normalmente um cinema de mercado menor normalmente encontraria. E o que mostra muito bem isso, ele deu 2 exemplos, é que os idols coreanos, os cantores Uhum. Sim. coreanos do K-pop, eles começaram a atuar nesses filmes Ah, e tá. novelas. E o segundo ponto é que as empresas de entretenimento do K-pop, que antigamente produziam esses idols e cantores, hoje em dia eles investem nos filmes. Então a gente consegue ver essa colaboração entre o Hallyu e o mercado de cinema. É isso. Ah, perfeito. Muito legal, Excelente análise. muito legal. Muito obrigado, Hyun-jung. E Muito também bacana. gostaria de agradecer todos que estiveram aqui também. Muito boa noite, sabendo que estamos 12 horas separados, mas próximos também. Obrigado. Obrigado. 감사합니다. Bom dia, Carlos. Agora temos algumas perguntas para o professor Carlos Zibel. Eu gostaria de ter ver o ponto de vista, né, do Carlos a respeito de paralelos, né, e comparações que você poderia fazer entre a recepção internacional do cinema brasileiro, né, desde os anos 60, 70, 80, mas principalmente, né, nos últimos 20 anos, né, né, assim como as novelas e séries brasileiras. E o que discutimos agora, conversamos sobre a recepção internacional da produção coreana. Você poderia fazer comparações, né, paralelos, semelhanças? Perfeito, João. Então, eu considero uma oportunidade muito grande em termos, vamos dizer assim, de elaboração cultural, especialmente para nós, né, porque estamos no Brasil, esse quadro, esse recorte, né, que foi proposto entre a produção brasileira e a coreana, porque a coreana, evidentemente, ela está num momento muito feliz, até como vimos já em vários depoimentos, os próprios coreanos reconhecem a oportunidade que estão tendo de se inserir num mercado tão disputado, tão difícil, como é o mercado, por exemplo, televisivo ou cinematográfico mundial, não é? Por se tratar de um país de dimensões menores, capacidade econômica menor do que muitos outros que concorrem com eles. E então, para nós que somos também uma nação em desenvolvimento, é muito interessante perceber o que deu certo na estratégia coreana e o que deu certo na nossa e não tão certo na nossa, ou na dos coreanos. Me parece extremamente importante, mas também é muito complexo. Então, é um assunto para muito debate, né? E esse debate de hoje é uma primeira oportunidade específica sobre essa questão que você levanta, da questão do mercado. A minha observação, a minha contribuição seria no sentido de perceber algumas características culturais mesmo dessa presença brasileira e da presença coreana. Eu noto assim que o Brasil teve uma grande penetração no mercado mundial, como você coloca nesse recorte adequado, desde os anos 50, mas vamos dizer 60, que de fato a cultura ela entra muito no que a gente chama de modernidade, né? E hoje a realidade já alterou muito, mas a gente nota que muitas manifestações daquele período, ou seja, final do século XX e muitos ainda do início agora do século XXI, que tiveram grande repercussão, eu noto que basicamente são produtos, sejam filmes, sejam novelas, sejam programas de televisão, sejam qualquer expressão do audiovisual, né? Eles sempre se basearam com uma forte raiz cultural brasileira, especialmente folclórica,
ou seja, já consagrada pela mídia, pela cultura vigente, não é? Ou uma raiz de contação de história, de lenda mitológica, etc. Se a gente pega, por exemplo, no cinema Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, que foi premiado, foi um dos primeiros filmes realmente premiados internacionalmente, de boa penetração, foi de uma importância atroz aqui no Brasil. Para mim, ele muda muito a imagem que a nossa própria autoimagem e a própria imagem que nós fazíamos, especialmente do que era um cinema nacional, né? É um filme completamente diverso da produção anterior brasileira e absolutamente brasileiro, absolutamente raiz, né? Então, aquele sucesso foi conseguido posteriormente, né? Mas não foi fácil, são poucos exemplos de produtos de audiovisual, especialmente, né? Claro que se a gente amplia esse espectro e considera também a questão, a produção musical, o Brasil teve aí sim uma permanência na importância da produção musical a nível global muito grande, impressionantemente importante. Você pegar a Bossa Nova, é uma coisa, bom, até hoje ela é duradoura na Europa, Estados Unidos especialmente, ela continua extremamente importante e inserida na cultura contemporânea. Se você entra numa plataforma como essas de som e tal, e você coloca clássicos do jazz, é muito usual você encontrar lá grandes obras da Bossa Nova, né? Especialmente do Antônio Carlos Jobim, etc. Bom, isso significa que ela foi aceita na comunidade dos grandes, na comunidade cultural a nível global. O cinema, nós tivemos vários casos, agora recentemente, né, vários destaques, premiações. Porém, vamos dizer, nunca se elaborou uma onda brasileira no cinema, né? Ou no audiovisual, ou no game. O que será esse problema? É claro que nenhum de nós tem a pretensão de poder entender, explicar exatamente o que ocorre. Mas, por exemplo, se nós analisarmos os depoimentos dos colegas estrangeiros, especialmente os coreanos, que trabalham do ponto de vista da produção da própria cultura, a gente nota que eles reconhecem dois aspectos que me parece. O primeiro é que as histórias são universais. As histórias que eles têm feito maior sucesso são histórias que ocorrem, como vimos agora mesmo, com enredo históricos familiares históricos. Porque essas histórias, eu gostaria de lembrar, a relação familiar é uma coisa não é nem tradicional, uma coisa quase arqueológica na humanidade, né? É uma relação que existe. Então, quando se trata de um drama que é uma história familiar, qualquer lugar do mundo ela será sensibilizada, percebida, como você coloca, será percebida. Agora, na medida em que ela se coloca de uma forma facilitadora para a percepção nas diversas culturas que ela vai, e também a elaboração tecnicamente, a potência do discurso artístico que o diretor imprime a isso, essas duas coisas, se foram felizes, dá super certo. E a gente pode dizer, bom, mas isso também o Brasil faz. Não, de fato faz. Mas a maioria dos filmes que foram extremamente valorizados fazem isso sem criar muitos empecilhos. Eu penso assim, imagina uma cultura para nós que é tão ainda exótica, por mais que a gente tenha contato, como a cultura coreana. Como seria uma cultura japonesa, por exemplo, ou chinesa, etc. Entretanto, se elas são percebidas e nos sensibilizam e a gente passa a querer ver outros produtos culturais dessa raiz,
é porque eles atingiram e nos cativaram, né? Então, apesar de todo o exotismo cultural desses produtos, porque são profundamente estranhos no nosso comportamento em muitas coisas, desde a comida, desde o ambiente, como a relação de pai e filho, de homem e mulher, é tudo tão diferente. E como que a gente aceita? Me parece que não, eles não escondem, pelo contrário, eles mostram que aquilo é, por exemplo, Coreia mesmo, ou é a Coreia medieval, ou é a Coreia agora, ou é a Coreia do entre guerras, etc. Entretanto, essa caracterização cultural específica, ela não se sobrepõe ao discurso universal. Então, me parece que os filmes os produtos nossos de maior sucesso atendem um pouco isso que a gente está considerando. Atendem e são extremamente bem aceitos. A música, ela penetra, porque hoje ela é considerada até um tipo de jazz e tal. E você fala, bom, mas e outras músicas que penetraram? Como, por exemplo, o Gil, né? Gilberto Gil, a Tropicália, também penetraram. Mas foi quando também a música brasileira fez certas concessões, para nós eram concessões de introdução de instrumentos exóticos, né? Que não eram raízes da tradição do samba brasileiro, como guitarra elétrica, etc. Né? Então, e segundo, tem uma musicalidade extremamente envolvente e fala de valores universais o tempo todo. Então, me parece que essa é uma das características que nos aproxima e, em parte, também nos distingue. Na medida em que eu vejo que muitos produtos culturais, especialmente cinematográficos, as novelas tiveram mais sucesso, do meu ponto de vista, assim, que elas abrangeram muitos outros países, mas o cinematográfico é isso, que muita coisa é muito específica do Brasil, e aquele formato cultural que fica sendo mostrado passa a ser de mais difícil assimilação. Uma coisa que eu noto muito, só para dar um exemplo, é o discurso, como é feito o discurso audiovisual nos produtos brasileiros, né? As novelas aí, sim, me parece piores, que é um discurso sempre muito incisivo, muito quase gritado, quando há qualquer problemática, as pessoas parecem que vão comer a câmara, né? E quando se vê que essa tensão, quando ela é controlada, ela interfere menos na percepção. Quer dizer, você pode traduzir, é a famosa escola americana, né, de cinema, que o cara fica quase parado, e é incrível o drama que ele gera com isso, né? E então, essa é a observação que eu faria, que eu acho interessante da gente tentar refletir sobre isso, né? Inicialmente, né? Muito bom. Bem, nesse sentido, né? Sim. Considerando, né, a história da fusão de influências, né, na cultura brasileira, né? Opa, desculpa, aqui pode cortar, a gente começa de novo. Sim. Tá, peraí. Pensando assim, em termos da musicalidade brasileira, né? Você Sim. citou, né, a bossa nova, a tropicália, que, né, tem ritmos brasileiros. Vamos fazer de novo? Tá. Vamos. Okay. Vamos. Okay. Ficou meio... Considerando a música brasileira, né, que nos anos 50, a partir dos anos 50, 60, né, passou a ter fazer muito sucesso globalmente, né, principalmente com a bossa nova, né, acho que se indicou que um dos motivos desse sucesso foi incorporar uma musicalidade do jazz, né, e com um ritmo exótico, digamos Isso, assim, sim. o que ajuda, né, ajudou muito, né, o consumo, né, desse estilo de música para alguém que não estava acostumado. Né? O mesmo se pode falar sobre o audiovisual coreano, né, de certa forma, né, tem, né, como o diretor Hyun, né, mencionou, ele teve uma série de influências na sua formação global, mas ele tem, né, um discurso escolas local, né, são narrativas locais, né, então
e a gente está num momento globalizado que é diferente. O cinema brasileiro talvez seja bastante diferente nesse sentido, né? Com algumas exceções, eu acho que tem ou filmes por tratar de questões específicas que têm interesse global, por exemplo, na Cidade de Deus, né? A violência, né? Urbana, né? Ou, né? Talvez, né? O Bacurau também, né? Ter feito sucesso e ser premiado, né? Por representar, né? Também algo muito particular do Brasil, mas, na minha opinião, acho que são poucos, né, os filmes ou séries que têm uma aceitação por ser mais universal. Por exemplo, 3% eu acredito que seja um exemplo, o sucesso global, exatamente por ser um filme brasileiro, mas ter né, uma temática universal e ter uma linguagem universal. Né? Você vê isso, essa questão no cinema, no audiovisual brasileiro, uma diferença em relação à música? Né? Porque a música a gente vê né, esse fenômeno muito similar ao que a gente vê no audiovisual coreano, né? Não só audiovisual, né? Mas né, toda a ideia de Hallyu. Né? Perfeito. Não, eu vejo sim e concordo com a sua observação, com a sua colocação, inclusive, porque, de fato, o sucesso que nós obtivemos com a Bossa Nova a gente não igualou no audiovisual, né? E, apesar das premiações, dos filmes que tiveram grande destaque de crítica e alguns de público, e me parece que, de fato, existe aí essa questão da facilitação, né? Enquanto a música que fez sucesso, especialmente a Bossa Nova, ela tinha uma musicalidade que conseguia se espalhar, vamos dizer, pelas demais estruturas sonoras universais com facilidade, né? Vamos dizer, tinha uma média de aceitação muito grande, né? Talvez os nossos filmes não tiveram essa mesma sensibilidade. Quando a gente nota o depoimento dos colegas da Coreia, os que fazem cinema, e eles falam claramente isso, né, de que o Yoon mesmo colocou claramente aqui, ó, que ele então, sabendo da dificuldade de você comunicar as histórias cinematográficas, né, então ele se baseia, ele se exprime através de histórias de relacionamento. Por quê? É isso. Porque são questões universais, claramente, não é? Então, e ele fez todo um estudo, e diz ele que isso é característica na Coreia, que se estuda profundamente cinema chinês, hindu, americano, italiano, de modo a perceber as estruturas de maior potência, né? E aceita isso como um produto que você quer se comunicar com. Eu acho que o Brasil tem uma história um pouco mais, talvez uma formação que nós tivemos efetivamente europeia, né? Pelo menos até os anos 50, fortemente europeia. Depois o pensamento americano entrou e hoje domina, né? Mas parece que o cinema ficou muito com essa influência europeia, num sentido que é maravilhosa, claro, cinema europeu. Porém, a gente fica o tempo todo querendo fazer. Eu posso falar porque eu não sou cineasta, estou observando, né? Estou observando com toda humildade, né? Mas me parece que fica-se muitas vezes, cai-se na armadilha do filme autoral, né? E claro que o filme deve ser autoral. Eu sou um artista, eu proponho que tudo seja arte. A gente só faça enquanto arte. Entretanto, se você quer se comunicar, você tem que entender como que a tua audiência se comporta, qual é as linguagens que ela domina, que ela consegue perceber, né? Então, eu acho que nós conseguimos com muito sucesso na Bossa Nova, no cinema nós tivemos sucesso esporádico, mas para conseguir, não vou dizer uma onda brasileira, mas para penetrar com mais eficiência e permanecer nesse global, nesse mercado global de audiovisual, eu acredito que era muito importante a gente
contar história. Nós temos histórias, é o nosso forte. Nós temos 3 grandes tradições no Brasil, né? 3 que geraram mesmo, a população é claramente, você vê no rosto, na pele da gente, a nossa descendência, né? Eu, por exemplo, sou, claro, branquinho, mas se você pegar meu DNA, eu tenho 5% de africano, mais X de judeu do Oriente, mais não sei o que lá, uma mistura tremenda. E também quase 10% de indígena aqui, da América do Sul. Então, e a gente procura ignorar tudo isso, fazer só a nossa vocação. Então, as histórias que nós temos dessas 3 raízes foram todos os grandes sucessos assim, que consagraram do produto artístico brasileiro, eu acho que vem de uma dessas raízes ou da mistura delas, né? Por exemplo, o samba. Escola de samba é uma coisa mundial, é um sucesso mundial. Quando qualquer lugar do mundo que se toca, se mostra uma escola de samba, aquilo envolve as pessoas, não há nenhuma dificuldade, o cara tentar já sai dançando e tal, né? E fica deslumbrado com aquela beleza, com aquela desfile, com a história que está sendo contada, né? Assim como você pegar Deus e o Diabo na Terra do Sol, ninguém nem tem ideia de que é Lampião e tal, mas aquilo é tão raiz, é tão verdadeiro. Ao mesmo tempo, o drama é tão distribuído mundialmente, o que ele trata, e o filme é, no fundo, de fácil absorção, apesar de ser uma coisa numa linguagem fragmentada, que vai e que volta, mas isso é arte, e as pessoas querem esse desafio da arte. Então, acredito que nós temos grandes potências adormecidas, né? E que se trata muito mais do que técnica e tudo isso, que esses filmes todos, as séries que nós fizemos, 3%, Bacurau, é tudo coisa que mostra alta eficiência no nosso cinema, né? Mas a permanência nesse mundo de consumo global, eu acho que precisa um pouco mais, talvez, da gente ter humildade. Eu não diria humildade, porque o coreano não teve humildade, nem o japonês, mas inteligência para a gente pensar nos destinatários e nas formas como nós poderíamos atingi-los, né? Então, essa é a percepção que eu tenho, pelo menos, sobre o assunto. Ah, excelente, muito bom. Obrigado, João. Queria agradecer Obrigado a sua pelo participação no debate, agradecer Obrigado. ao COFFE, Korean Film Festival, agradecer todas as convidadas e convidados que estiveram aqui e peço para vocês também, né, assistirem aos outros debates que serão realizados em seguida. Obrigado.